Muito bem, voltamos com o nosso programa. Temos uma pergunta aqui, onde ele começa. Saí da Universal, fui para a Congregação Cristã no Brasil e me batizei lá. A minha vida virou uma confusão. Agora não tenho vontade de ir para a congregação. O que devo fazer? Vamos ler o texto que está em João, capítulo 6, verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Nós temos, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos necessidade do pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, usando palavras do Antigo Testamento, quando foi tentado por Satanás, ele disse: nem só de pão, isso é, do pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos necessidade do pão espiritual. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Precisamos também ler e ouvir a palavra do Senhor. A exposição da palavra do Senhor, ela traz vida para nós. E precisamos também nos congregar, no sentido coletivo. Não podemos ficar isolados. Temos que estar no sentido associativo com outras pessoas, no caso, a igreja. A igreja do Senhor é o lugar que tem o povo de Deus. São pessoas como nós, pecadoras, que foram remidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, prezado irmão José, você precisa ter um lugar em que você possa estar no redil do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele fala que é o bom pastor, isso em João capítulo 10. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele também se coloca como a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então no caso pastagem, significa que nós estamos juntos com outras ovelhas. Muitas das vezes pode ocorrer situações de conflito no meio do povo de Deus, mas é necessário que nós possamos estar juntos com outras pessoas, porque é assim que Cristo disse para os seus discípulos sobre a igreja. Então a igreja não é perfeita, não existe nenhuma igreja perfeita, mas é necessário que nós estejamos congregados, prestando um culto de adoração ao Senhor. Então você procure orar a Deus e que você possa encontrar um lugar onde você possa ser tratado e ser assistido por pastores que realmente sejam pastores que cuidem das ovelhas do Senhor.
Outra pergunta que nós temos aqui, do irmão Túlio, e ele pergunta: gostaria de saber o que é o bichinho de Jacó. Vamos ler o texto que está em Isaías, capítulo 41, verso 14. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Aqui encontramos um termo um tanto que carinhoso, podemos assim dizer, que Deus fala para o seu povo. Diante da grandiosidade de Deus, nós temos que entender que nós somos uma questão minúscula. O homem é minúsculo diante da grandeza de Deus. O salmista, ele sentia essa percepção da sua pequenez, quando no Salmo 22, ele fala a respeito desse sentimento que ele tinha diante da sua pequenez diante de Deus. Salmo 22, 1. Vamos do 1 ao 6. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Então aqui ele diz: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado dos povos. Então encontramos, quando nós temos o sentimento da grandeza de Deus e da nossa pecaminosidade, nós temos que reconhecer que nós não somos nada. Somos como o verme. Foi como Isaías, no ano que morreu o rei Uzias. Não sabemos até que ponto esse Uzias ele teve uma influência não muito positiva na vida de Isaías, mas ele cita o rei Uzias. Ele teve uma visão e viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, ele se sentiu desamparado. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito junto com pessoas de impuros lábios. E eu vi o Senhor. Ele se sentiu pequeno. E nós também devemos nos sentir dessa maneira diante de Deus, da grandiosidade de Deus. E nós vemos um exemplo maravilhoso na vida do Senhor Jesus Cristo, como já tivemos lendo hoje no livro de Filipenses, capítulo 2, onde Paulo fala do esvaziamento do Senhor Jesus Cristo, assumindo a forma humana, e ele assumiu o lugar mais baixo entre os homens para ser rejeitado. É muito difícil uma pessoa ser rejeitada, zombado,
cuspido, humilhado, exposto à infâmia, à vergonha. E ele não merecia isso. E ele fez isso por nós. Então deixa-nos um exemplo maravilhoso a ser seguido. Que nós não valemos nada. Estamos aqui de passagem, somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Somente Deus pode ter misericórdia de nós. Então essa expressão, voltando para Isaías 41:14, Deus está dizendo pela boca do profeta: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. É como você estar numa situação de dependência de alguém, dependência do seu pai, por exemplo, da sua mãe, e você não ter a quem recorrer. Mas você sabe que aquela pessoa, ela pode te ajudar. Quanto mais Deus. Então Deus está dizendo para o povo de Israel: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel e Judá. São dois termos usados para referir-se aos judeus. Então nós vemos o cuidado que Deus estava tendo para com esse povo. Eu te ajudo, o Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Que coisa maravilhosa! Quando nós sabemos que nós temos esse cuidado de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então Deus se preocupa conosco. Tivemos hoje meditando sobre a vida de Ruth. Que maravilha! Uma pessoa que estranha ao concerto de Israel, de Abraão, mas uma pessoa que através da família de Noemi, ela conheceu o Deus Yahvé de Israel. E assim, quando ela conheceu esse Deus, que foi testemunhado por aquela família, a Bíblia fala que ela se apegou a Noemi e ela pôde dizer: olha, eu não te deixarei. Aonde tu fores eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde tu morar, eu morarei. E se você morrer, eu também morrerei no mesmo lugar. Ela foi esse bichinho de Jacó. Se colocou numa situação de total dependência. Se apegou tão fortemente à sua sogra que a acompanhou. Então é quando Deus faz uma coisa maravilhosa na vida de uma pessoa e essa pessoa fica totalmente na dependência de Deus. Que você possa estar nessa dependência, entendendo que nós não somos nada neste mundo. Estamos como peregrinos e forasteiros. E a nossa dependência é total e absoluta do nosso Deus. E com certeza Deus tem grandes coisas para fazer em nossa vida e através de nós. Amém.